Baian Produções apresenta o cacique Robson Miguel em Quebrando Preconceitos sobre a Fé e a Espiritualidade Indígena. Queririm, tachau petein, já o pode pauin. Ena baeté, e anda pega a chupaun, toma catu, anheté. Yenderu até tenondé, yenderu tupang raio de cupé, toma yendere tere. Yende mambaeté, yende pega a chumé, já guata de pué. Pediu vei ande, mambaia pó, pediu mambaia pó e ande quere. Tomé catu, e anderu até tomoete a camporã, e ande quere, e ande até jarupi, aguachu, chaicorauã. E ande baeté e catu, pava índio peveguaí, no moendu e catu, pediu pecha, de puvé. Wakanti musa nikano pairo waloe nya tuo heru punomena ukuno ninowe yakura kana nikana masi semena yule kote nukuna sama kamota ukun tualo mena umukol ku tuana wana. Nós estamos aqui. Eu, cacique Tucumbó de Guacá Cambaí, Robson Miguel, na nossa sede da nova Confederação dos Tamoios, que é uma organização que reúne caciques das mais diversas etnias do nosso Brasil, que depois vamos dizer quantos são, juntamente com o meu vice-presidente, que é o cacique Buú, da etnia Tucano. E a nossa ideia é deixar aqui registrado para as pessoas que quiserem saber um pouco sobre a nossa cultura, um pouco sobre nossos costumes, porque quando duas populações de culturas diferentes se encontram, exemplo, branco e índio, a primeira impressão que tem é fazer um pré-julgamento. É só olhar o chocalho, feiticeiro, curioso. Então isso criou alguns preconceitos com a nossa cultura indígena, com muitos achismos, até de pessoas que se julgam antropólogos, ou até são, que fazem de cara um pré-julgamento. Embora isso não acontece só com o índio, não. Dentro dos civilizados também. Isso. Quando os civilizados vão para uma reunião numa igreja diferente, numa festa diferente, eles também, entre eles, fazem esse pré-julgamento. E acabam chegando a conclusões muito chatas e preconceituosas com a nossa cultura indígena. É verdade, concordo. Os povos indígenas também veem os brancos. Faz um preconceito também, né? Isso, é verdade, pré-julgamento. Porque nós vemos entre os brancos brigando também por causa de religiões, por causa de futebol e várias coisas. Essas coisas a gente vê e fala também. Como eles julgam índio, nós julgamos também. Exatamente. A nossa ideia nesse DVD é deixar aqui registrado uma forma clara de vocês conhecerem um pouquinho da nossa cultura indígena. Isso porque poucas pessoas sabem que a cultura indígena é muito abrangente. Tem gente que ainda pensa que o índio só tem tupi e guarani, né? Não Mas é isso. Vamos esclarecer isso agora. Nós não estamos aqui para defender teses de antropologia. Nós não somos antropólogos, ou melhor, somos um material de estudo que alguns antropólogos pensam que o índio não fala, que ele é como objeto, como um fóssil, que ele vai lá, estuda, levanta os dados no laboratório e tenta descobrir. Pergunta ao índio. O que precisa no branco
é o branco aprender a ouvir o índio falar. Não deixam a gente falar. Mas agora, nós não estamos aqui para defender teses de antropologia, de historiadores. O que nós estamos aqui realmente é para lembrarmos que no decorrer desses anos houve massacres culturais e genocídios que levaram a cultura indígena a uma grande extinção. Boú, é bom lembrar que éramos 6 milhões de indígenas em 1500, quando os navegantes chegaram. Esses dados aproximados, que alguns acham que eram mais, porque ainda estão achando tribos que não tiveram contato com o branco ainda. É verdade isso. Justamente. E desses 6 milhões, eram 914 nações. Eu disse nações. A exemplo aqui. Quando eu falo que você vai na Europa, tem na Alemanha, Espanha, Portugal, Suíça, França, falando línguas, costumes diferentes, nós dizemos que são várias nações. O Brasil tinha 914 nações indígenas, Pataxó, Bororó, Yanomami, Baré, com línguas, costumes diferentes, separados em aproximadamente 1000 línguas diferentes. Alguns acreditam que até mais, porque só o Guarani fala 3 idiomas, o Guarani Unguá, Iandeva e o Kaiowá, só no Guarani, com intérprete, porque são bem diferentes. Agora, os dados antigos de 2006, em dezembro, apontavam que tinham 454 mil indígenas cadastrados na FUNAI, separados em 215 nações ou etnias e 180 línguas diferentes. Agora, Boú, que participou como liderança, como cacique, na última conferência de 2008, vai nos dar os dados somando as etnias e tribos que foram encontradas que ainda não tinham contato. E agora? Quantas nações tem? Agora, no Brasil, somos 243 povos com culturas, costume, crenças diferentes. Só no Amazonas, somos 69 povos, no sul do Juruá. Tem índio que não tem contato com os próprios índios, portanto, existe mais índio. Podemos chegar daqui a alguns anos, eles tendo contato com a gente, aproximadamente 247 por aí ou mais. Cada ano que passa, eles estão se identificando com a gente. Na região do Alto Rio Negro, onde vocês estão vendo essa região, fronteira com Colômbia, na área de Venezuela, nessa região somos mais de 15 povos, na área de Valpés, Rio Tiqué, que é divisa com Colômbia, onde desde nossos antepassados fazia troca de conhecimentos e artefatos. O que determinada etnia produz, outra usa para sua necessidade e atividade. Isso enriqueceu tanto na área de rituais, danças, construções de canoas e banco, porque nós dessa região temos cultura diferente, casamos com as mulheres da etnia diferente. Portanto, os antropólogos erram aí. Eles ficam procurando ossadas para descobrir se eram cemitérios indígenas. Eles nem sabem que os chavantes não enterram os mortos, eles fazem o quaruco ritual e incineram, queimam, não sobra nada. Os Yanomami também. Como é que quando mais idoso morre, eles fazem migral, porque acreditam que aquela sabedoria, ensinamento que aquelas pessoas tinham, vai passar para eles, renovando. Pior que tem outros antropólogos que ficam indo em etnias indígenas procurando cerâmica, achando que todos os índios fazem cerâmicas. Não é todos. Não são todos. Na verdade, pessoal, eram 6 milhões. Hoje, os dados da FUNAI apontam 774.131 indígenas, isso, urbanos, vivendo nas cidades, e 454 mil indígenas aldeados, vivendo, lógico, em aldeias. Dados da FUNAI de dezembro de 2006. A minha questão é a seguinte, por menor que sejam os grupos de indígenas, o que nós estamos aqui fazendo, nós vimos aqui
em meu nome, como cacique e como liderança nacional, em nome das comunidades indígenas e de todos que amam a nossa cultura, pedir justiça. Justiça é o seguinte: ninguém respeita aquilo que não conhece. Se você conhecer uma cultura, conhecer uma etnia, você passa a ser uma pessoa mais justa. E quando falamos de justiça, esqueçam números. Justiça nos fóruns do governo e da política é por quantidade. Ele só aprova uma lei se tiver muitas assinaturas e vai beneficiar muita gente. Mas a justiça de verdade, ela não contempla números. Ela contempla a justiça para uma pessoa, para uma família, para um bairro, para uma cidade, para um estado, para um país e para o mundo. Ela tem que ser válida para um índio, porque justiça é justiça. Vendo esse quadro com o mapa que nós temos aqui na Confederação dos Tamoios, que éramos 6 milhões e hoje, depois de 510 anos, sobraram menos de 10%, o difícil é corrigir este erro com justiça. Como vamos devolver a vida a 5 milhões e 500 mil índios que foram massacrados, mortos por esse impacto cultural ao longo de 510 anos? Isso é difícil. Impossível. Mas... 2. Como fazer justiça? A sociedade vive assim. Se eu estiver andando num carro que meu avô roubou, o dono tem direito de chamar a polícia e dizer: você vai ter que devolver esse carro que teu avô roubou, porque não é teu. Esse carro é roubado. Curiosamente, isso não acontece com as terras indígenas. É verdade. Precisa de antropólogo provar que tinha. Onde estavam 6 milhões de índios então? Quando os portugueses chegaram aqui, índio tem que provar que tem terra no Brasil. E o pior, esses 454 mil que ainda restam, o difícil é a palavra justiça fazer valer e dar a eles a dignidade de direito à sua própria terra. 2 erros foram cometidos. Primeiro, matar os índios. O segundo erro, não mataram todos. Nós estamos aqui. Estamos aqui. E queremos justiça e reconhecimento com a nossa cultura, porque é a cultura primitiva brasileira. Que brasileiro que não é meio índio? Chào garo vem e nem chamar Amazônia vem kanga pen chamar Nyamaguna que já tem penta tinha canhega tem penite o moente. Meu nome é Vem e sou da etnia Ticuna do Amazonas. Hoje eu moro em São Paulo, mas eu estou muito feliz de estar aqui encontrando meus parentes, os guaranis. Quando eu me casei com o Tucumbó, que é o Robson Miguel, meu marido, eu encontrei ele como guarani, só que ele é mistura de negro com índio. E por isso que eu pude ficar com ele, porque se ele não fosse índio, eu também não poderia ficar com ele. Mas eu estou muito feliz de estar aqui lutando pela causa indígena, aqui no estado de São Paulo, uma cidade muito grande. Então, eu estou aqui para poder ajudar a comunidade indígena a ter reconhecimento, de ter os nossos direitos. Não falo os direitos só dos indígenas, como os direitos de ser uma pessoa da sociedade, um cidadão brasileiro. Nós somos cidadãos, como diz, o índio não é índio e nem brasileiro. Nós brasileiros somos meio índio, porque vieram os brancos, negros, e vieram se misturar com as mulheres indígenas, criando um novo DNA, que somos nós, o povo brasileiro. Por isso que nós não tem que ter preconceito dos brancos nem dos negros, porque nós somos iguais, viemos de 3 DNA, que são mistura de branco, negro e índio. Todo brasileiro é meio índio. E por que eu tenho que agora defender a bandeira estrangeira? A pessoa mistura de branco com índio, mas esse branco é francês, ele não tem orgulho de dizer eu sou índio. Ele quer dizer eu sou francês. Como se os franceses, Napoleão Bonaparte, dessem um exemplo de humanidade espetacular. Outros dizem, não, meu sobrenome é Fritschmann, eu sou descendência alemão com índio.
Diga que é índio, querido. Os alemães fizeram uma vergonha. Hitler lavou de sangue a Europa por preconceitos raciais com o povo judeu. Dizer eu sou espanhol, bela coisa. Meu avô era índio, mas eu sou espanhol. Que espanhol? Você é índio. Você é brasileiro. Os espanhóis deram um péssimo exemplo religioso nessa nação na Europa. E aqui na América também. Massacraram os México, o povo Inca, o povo do Peru, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Argentina. Todos os povos indígenas foram dominados pela religiosidade e a política espanhola. Que orgulho! Sou espanhol. Eu também poderia dizer que sou espanhol. Miguel, Ronson Miguel. Miguel é de origem espanhola, de Galícia. Eu sou índio. Poderia dizer sou espanhol, dizer sou africano. Eu sou brasileiro. O brasileiro tem esse orgulho de escolher o que ele quer ser, porque são DNAs miscigenados, misturados. Dizer eu sou de descendência portuguesa do Porto. O que é isso? Os portugueses deram um péssimo exemplo de dominação. Lavaram o Brasil de sangue. Dios os perdona y os ama a todos. Ala, que Dios os perdona. Traz um aqui! Eu disse pra calar a boca!
Esta tampoco no le das nada. No me toques. Estas sí están bien. Suelta la comida. Tampoco esta no nada. Este está enfermo, no le des nada. Dales comida solo los que están sanos. Esto sí, sí. ¡Esta! ¡Esta no! ¡Esta! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Ninguna esta! Socorro! Sai de cima de mim! Sai de cima de mim! Lavar o Brasil de sangue. Hoje, nós a perdoamos. Perdoar é mais fácil que esquecer. Mas não queremos o Brasil de volta, porque não sabemos nem o que fazer com prédios, metrôs. Queremos justiça e direito de viver em paz naquele pedacinho de terra. Porque para onde nós vamos? Para onde o índio vai se ele perder essa terrinha? Para a lua? Para o sol? Para as estrelas? É isso aí. Meu cacique Tucumbó. Eu acho que é bom nós explicarmos para a sociedade branca o que é ser índio. Realmente. Eu tenho aqui na minha mão um projeto de lei número 3.198, lavrado no ano 2000, que institui o famoso Estatuto da Igualdade Racial. Bem, esse estatuto foi revisado, copiado em outros países, mas no Brasil teve que fazer várias alterações, porque era difícil falar de cotas para negros, onde um monte de pessoa loira de olho azul dizendo que era negro, porque o avô era negro. Gente, estamos num país miscigenado, que até a terceira geração, o DNA da pessoa pode herdar a característica do avô. Até a quinta geração, pai, avô, bisavô, trisavô, tataravô, você pode herdar genes. E neste país foi complicado fazer esse Estatuto da Igualdade Racial. Ser índio passou a ser o que se sente, o que você sente. Se você se identifica com a cultura afro-brasileira e a cor branca, você pode dizer, por que não? Eu tenho alma negra, meus avós eram negros, eu amo a cultura, eu me sinto negro. Só a pele está assim de gente com característica indígena que diz, eu não sou índio não, meu avô que era, eu sou espanhol. Veja aqui. Queria saber se você é índia. Não, O que você é? eu sou índia porque eu sou do Amazonas, né? Sou. Sou. Respondeu assim tão pensando. Porque eu me considero, porque eu sou uma índia, porque eu sou descendente de índia, né? Não, senhora. Mas o senhor é brasileiro? Sou descendente de índio. Descendente de índio. Acho que não, né? A Lei 11.645, sancionado em 2008, agora não abre espaço, cacique,
Tucumbó. Que na escola de redes municipais, estaduais, de ensino fundamental e médio e privado, que nós tenha direito ao ensino à cultura do Brasil, dos povos indígenas. Foi uma vitória e luta dos povos, liderança do Brasil. Exatamente. Dom Pedro II tinha assinado, a princípio, uma permissão de ser explorada a língua tupi, guarani, que já era falada pelos padres, pelos colonos, que foi o contato com os indígenas do litoral, que falavam tupi, guarani, pataxó, guarani, tupinambá, são de um mesmo tronco linguístico. Então, assim foi permitido falar essa língua. Logo perceberam que não era uma língua culta. Diziam que o Brasil não podia falar guarani. E essa lei, então, foi proibida até 1916, não falar mais língua dos pagãos, não falar mais língua dos indígenas. Embora Dom Pedro II escrevia cartas a Carlos Gomes, músico, tudo em guarani, porque era a língua geral do Brasil. Na verdade, hoje nós vivemos uma época curiosa, pessoas na cidade com traços indígenas que negam ser. Isso é permitido na sociedade do branco, mas não indígena. Porque na cultura do branco, as pessoas podem ser personalidade, né, Bruno? É verdade. Índio não tem personalidade, né? Nós não temos personalidade, porque eu nunca deixei de ser índio, sou eu. Por isso, quando fiz teatro, viajava junto com o Fidelis, meu amigo, como eu não tinha máscara, não tinha personalidade, tive dificuldade, porque não deixei de ser eu. Você tinha que fingir que era outra pessoa. Isso, nós temos problema com fingir fazer papel do outro. Nós somos nós mesmos. Muito bem. A palavra persona, do latim, quer dizer máscara. Ou seja, o branco é assim, ele vai na igreja, ele é uma coisa, é um santo. Vai no baile, ele vira um outro, né? Ele vai numa sociedade, num jantar, paletó e gravata. Ele é mutante, ele troca. Conforme o ambiente, ele é personalidade. Ele pode fingir ser outra pessoa, ter comportamentos distintos, capaz de viver uma mentira. Uma pessoa religiosa, no seu ambiente de religiosidade, ela pode fingir ser uma pessoa de um caráter alibado. Um pastor, um padre, um eclesiástico, um bispo. E de repente você fraga ele num ambiente familiar ou de festa, fazendo coisas raras. O índio não consegue ser personalidade. Ele é sempre original. Ele não consegue fingir que é outra pessoa. Primeiro porque seu próprio nome já tem que confirmar sua autopersonalidade. Vamos ver isso a seguir.